Você vem a mim contando a história de uma tal de Lilith, dizendo que ela foi a segunda esposa de Adão. É simples, amigo, eu dizer que sim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Depois vem um pessoal afirmando que no céu só vão entrar 144 mil. Posso até concordar com eles, Só fazer assim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Daí vem o outro dizendo que o Cristo não é Jesus, que ele morreu à toa em uma cruz, que o Messias foi um tal de Ciro ou algo assim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. E daí vem uma galera dizendo que o arrebatamento será antes da tribulação. Mas que confusão. Não tem briga não, Isso não influi na nossa salvação. É bem fácil você me convencer que sim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Uma coisa é certa, ponha isto na lista. Prepós ou mesmo tribulacionista. Jesus vai voltar, foi promessa fiel. A igreja vai entrar com ele no céu. Portanto, esteja preparado para antes, durante ou depois ser arrebatado. E se não quiser pensar assim, Mostra o texto pra mim. 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 Mostra o texto pra mim.
Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação: Pastor César Cavalcante. Afinal, Deus decretou a queda ou a queda foi uma decisão humana? Eu sou o pastor César Cavalcante, seja bem-vindo ao podcast Mostra o Texto. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Na técnica do programa está aqui o Cláudio. E hoje o tema é se Deus decretou ou não a queda. E para trabalhar esse tema junto com a gente, temos aqui o mais polêmico dos calvinistas. Aquele que não tem medo de se expor, de ficar postando. É muito engraçado, é muito interessante as redes sociais do Walter Reggiani. Acho que ele levanta de manhã e fala assim, tá, o que eu falo hoje para causar no meio? Doutor Walter Reggiani, bem-vindo aqui ao programa, muito bom te receber, meu amigo. Obrigado. Uma alegria estar aqui novamente. Eu acertei, você acorda de manhã e fica pensando, hoje então que eu vou postar para causar. É o seguinte, eu não gosto do pensamento comum, né? Só semana passada eu perdi 200 seguidores por causa de alguma publicação. Então, eu sou contrário, eu não faço... Eu concordei com a sua, daquela da mulher, que você fez mais ou menos uma análise da pregação dela, eu achei interessante. Nem fiz. Peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Aqui, eu coloquei uma postagem de uma pregação minha que eu fiz em 2024. Não, então não é dessa que eu estou falando. Que você falou da pregadora lá dos Gideões. Da Helena, não é? É, que você falou assim, eu sou professor de pregação e tal, aí você analisou e falou, no fim a pastora tem razão. Eu acho que eu até comentei, não lembro se eu comentei. Tá. Acho que eu não comentei, mas eu gostei. Então não é isso. É que eu vejo algumas coisas estabelecidas, e quando eu vejo alguma coisa estabelecida que está errado, eu falo, mesmo que eu vou apanhar. É uma alegria para mim estar aqui. Eu posso dar um recadinho? Agora? No último debate, eu desafiei o pastor Diego lá da página Armínio Sincero. E ele respondeu? Ele é o seguinte, ele quer debater, mas ele não quer um tema. Ele não quer um tema. Ele quer fazer um tema genérico. É que ele tem um livro lá que ele escreveu e o livro está encalhado. Então ele quer discutir o livro dele, não é? O podcast... Não, tem que fazer um tema. Mas pega um tema do livro dele. Mostra um tema. Não, eu falei, você pode escolher qualquer um dos 5 pontos do calvinismo, ou os 5. A gente debate. Agora, você não pode vir com tema genérico, porque não é esse o objetivo do... Mas ele está com medo de... Não, é porque... Ele não quer definir... Não, é só falar assim, fala o tema. Então, acabou. Sim. Diego, define o tema, ou 5 pontos, que a gente debate, tá bom? Certo. Com a gente aqui para tratar esse tema, Deus decretou a queda, né? Deus decretou a queda. Eu também estou recebendo aqui, ele que me representou aqui na semana passada, na sexta-feira eu estava saindo de viagem, bem no horário do programa, pastor Emerson Sicarelli. Bem-vindo, pastor Emerson. Que vai ser vô agora, hein? Vai ser vô também? Vou. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao time, meu irmão. Você já é vô, né? Então, 6 vezes. Então pronto. Vou sim. 6 também, Barão? Vou agora em outubro. Nasci em outubro. Que beleza. Menina. Que beleza. Bem-vindo ao time. Bem-vindo. Obrigado, pastor César. Bom dia a todos que estão conectados conosco no nosso podcast Mostra o Texto. Louvo a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Revendo o pastor César, que há muito tempo não via. Verdade. O homem não para agora, só viaja, tá correndo. Tô chegando agora de Curitiba, tá? Curitiba, eu acompanhei. Walter Reggiani, né? Pastor Walter Reggiani, meu amigo. E tenho certeza que vai ser mais um daqueles debates, né, Walter? De grande edificação e que com certeza todos irão aprender. Mas desde já eu digo que, segundo a doutrina bíblica, Deus ele não decretou a queda do homem. Vamos lá. Tem aqui cada nome que os caras colocam aqui, eu não sei o nome.
Ele falou assim, hoje o Walter vai defender que o pecado é culpa de Deus. E aí o outro falou assim, toda semana o Walter pede no mínimo 3 mil seguidores. Acho que não. Você tem bastante seguidor, né, Walter? 40 e poucos mil. E a gente vai se encontrar sábado, né? De novo. Aonde? Você vai lá, ô? vou. Aonde é essa? Me chamaram lá em Campinas. Aquele no podcast, né? eu creio, né? Eu acredito. Eu acredito. Do É Fábio? 10 contra 1. Mas Fábio? acho que quem tá na frente é o É Israel 10 agora. contra você? 10, eu, o Aleph Lopes, acho que vai uma galerinha aí, hein? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Viu? Somos assim, debate é para homens. Né? Exatamente. Tem gente que gosta de fazer react de debate dos outros, mas não gosta de Ou debater. só ficar... Você fala assim, né? Porque você assiste 10 vezes aquele vídeo e depois você vai lá... Só ficar comentando, né? Sem nunca sentar numa mesa. Exatamente. Vamos lá, Walter. Deus decretou a queda ou não? Como é que você enxerga essa questão? O Adão era livre ou não? A culpa foi dele ou não? Como é que é? As duas coisas. Deus decretou a queda e Adão foi o responsável pela queda. Olha, se nós crêssemos que alguma coisa foge do controle de Deus, nós não poderíamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar. Então, Deus decretou a queda em que sentido? Ele decretou permitir a queda. Lembrando que Deus transforma o mal em bem. Diz a palavra de Deus que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada foge ao controle de Deus e nada foge ao decreto de Deus. Vamos lá, Cicarelli, aí. Bom, partindo já do que o pastor Walter Regiane falou, fica um pouco difícil da gente entender isso já usando um aparato de um texto bíblico, né? Que se encontra na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, verso de número 13. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando nós começamos a falar a respeito do decreto da queda, se Deus decretou ou não, automaticamente nós precisamos voltar para o Jardim do Éden, porque ali nós temos todo o cenário bíblico e teológico a respeito desse tema. E quando a gente começa a analisar a construção do Jardim do Éden, existem alguns conceitos muito interessantes. O primeiro deles é a maneira que Deus ele cria, né, o jardim. Deus cria um jardim dentro do Éden, ou seja, o primeiro espaço familiar, o primeiro espaço para que o homem e a mulher pudessem viver debaixo da sua bênção. Segundo ponto é que quando nós olhamos a construção do jardim, nós temos 4 tipos de árvores no jardim. Nós temos árvore boa para se comer, que falava a respeito de provisão. Nós temos árvore agradável aos olhos, que falava da estética, da beleza do local. Nós temos a árvore da vida e nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eu não consigo enxergar, à luz da Bíblia, que Deus ele decretou a queda? Porque Deus ele criou um ambiente para o homem viver totalmente oposto a esse conceito. Ali, o que está determinado se o homem obedecer a Deus é uma elevação espiritual. É viver o melhor da terra, comer o melhor da terra. E não exatamente decretar a queda. Porque se nós acreditarmos que Deus ele decretou a queda do homem, nós vamos ter um problema um pouco sério aqui. E eu acredito que esse Deus ele está mais para um demiurgo, como pensam os agnósticos, do que para um Deus de misericórdia e de amor. Walter, ele usou um texto interessante, né? Deus não... Quando a pessoa é tentada, porque Satanás, porque o Adão realmente foi tentado ali, né? O casal foi tentado, Satanás é o tentador, não sei o que lá. E a Bíblia diz que, no texto que ele usou de Tiago, ele fala, quando você for tentado, você não vem de Deus, né? Sim. Como lidar com isso aí? Pessoal, quando Deus tem os seus decretos, mas ele realiza os decretos dele de 2 formas diferentes. A primeira forma de Deus realizar o seu decreto
é ele agindo, ele intervindo ativamente. Ele vai e faz, ou ele inclina o coração do homem para fazer. A segunda forma de Deus realizar os seus decretos é deixando o homem agir segundo a sua vontade, ou então a natureza segundo as leis da natureza. No caso da queda, Deus decretou deixar o casal, Adão e Eva, agirem segundo a inclinação do seu coração. Então eles já eram maus, nesse caso? Então, nesse sentido, eles já eram maus? Não, eles não eram maus, mas eles tinham liberdade de fazer aquilo que eles queriam. Vamos lá, mas... Então eles não eram perfeitos, tanto mas que eles... Mas tem um agente que é Satanás ali no meio, sim, certo? Sim, então, mas com Cristo também tinha um agente Satanás e Cristo não caiu, né? Aproveitando o pensamento do pastor Sicarelli, ele engana, sabe por quê? Porque nos bastidores... Já me ele chamou de serpente. Não, enganador. não, Vamos lá, vai. Não. Já começou, Nos Cláudio. bastidores, Ele engana. Nos bastidores... Seduz as ele nações. É calmo, tal, mas na hora que chega aqui, ele vira um monstro. É que eu vou pra cima. Mas ele foi de boa até agora. Não, tô brincando. É isso aí, Pode vou pra descontrair cima. um pouquinho Não, também. vou Claro, pra cima, claro. não quero nem saber, vai. Então tá bom. O próprio Tiago, ele vai dizer assim, 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Se a gente for levar ao pé da letra e o que Tiago está falando aqui, baseado inclusive na sua citação do próprio livro de Tiago... Minha não, bíblica. Então, aqui tudo vai. é bíblica, eu não estou citando Então vai. o livro do pastor Diego aqui. É que Eu tô sua citando- sua, né? Então, É Não, sua, sim. a sua interpretação. Ele está confrontando Tiago com Tiago. sim, vamos lá, vai. Deus poderia ter impedido a queda do homem. Deus poderia. E ele não impediu. Ou você vai dizer que Deus foi pego de surpresa? Olha, o homem... Lógico que não, porque aí seria um absurdo dos absurdos a gente achar que Deus foi pego de surpresa. Então, Deus poderia ter impedido o homem de cair? Poderia. Mas ele não impediu porque aquilo estava segundo os seus decretos. Como eu já disse, Deus tem duas formas de cumprir os seus decretos. Uma é ele agindo ativamente e outra é ele deixando o homem agir conforme a sua inclinação e a natureza segundo as leis da natureza. O próprio Jó, no capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então a queda de Adão não frustrou o decreto de Deus, porque segundo a sua interpretação, se Deus pudesse impedir a queda e ele não impediu, ele estaria pecando. E Deus não peca, Deus é santo. Boa. Tá bom. Respondeu bem, respondeu bem. lá. Vamos lá. Finalmente, não, pastor primeiro Pedro. ponto. Não, mas vem cá. Pela primeira vez na minha vida, Walter é eu terrível, vi terrível. eu vi um pequeno facho de luz na dialética do Walter, onde o Walter falou a respeito de Aí eu amancei ele, falei que de mas Deus eu vou- deixar, de Deus permitir. Ele quase soltou um livre-arbítrio aqui, as coisas já estão melhorando. Mas a grande questão que está em jogo aqui é o seguinte: por que Deus ele não interfere? Né? Você disse que Deus poderia interferir na queda do homem, né? Eu vou te explicar dentro do texto bíblico por que Deus ele não interferiu. Porque quando nós vamos lá para Gênesis 1, 26 e 27, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Existem dois termos hebraicos ali, tselen e demut. Eu sei que você não gosta muito disso, então vou ser sucinto. Que apresenta exatamente... O problema maior são aqueles que não gostam do português. Tudo bem, mas posso continuar? Claro. Expressa exatamente Não, é que você cutou a que não quer ser diferença cutucado. que existe como o homem sendo Keter, sendo a coroa de Deus na criação. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem superior a todas as outras criações dos seus reinos. Certo. Mineral, vegetal, animal. Certo. E dá ao homem uma coisa que faz toda a diferença. Sim. A imagem e a semelhança. Sim. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Não é ser igual. Ser imagem e semelhança de N- Deus não é ser igual. É pensar, escolher, decidir. Mas não como Deus.
Posso falar? Eu não te Claro interrompi que até pode. agora. Ué, mas nós então vamos lá. nós estamos Pensar, escolher Ah, e decidir, né? Onkelos diz no seu Targum também o seguinte, que ser imagem e semelhança de Deus é medaber, é ser falante. Então, perfeito. Quando Deus entrega sua imagem e semelhança ao homem, Deus faz do homem um ser pensante. Coisa que todas as outras criaturas de Deus não são. Sim, E concordo. o homem ouvia perfeitamente a voz de Deus dentro do Éden. Então, Deus dá uma ordem, ó, de todas as árvores do jardim, que existiam diversas opções, você pode comer. Só que o dia que você comer dessa árvore, a sua morte será marcada, ou de morte morrerás. Perfeito. O aviso foi dado. Sendo o aviso dado, o que um ser racional faz? Escuta a sua razão. Se nós escutamos a nossa razão, que é a nossa razão, que é baseada em julgamento, cultura, sociedade, imagine alguém que vivia dentro do Éden e ouviu a voz do próprio Deus. Então, mas deixa Né? Se a gente for desenrolar esse conceito mais a fundo, a grande verdade é que aconteceram muitas coisas ali que o tempo não permite falar. Mas não é que Deus não interfere. Deus, ele te dá ciência, ok? Do que é certo e do que é errado. vê só. A partir do momento que você paga para ver, fica por sua conta. Certo? Ok. Mas vê só, é interessante porque quando Deus cria todas as coisas, o sol, as estrelas, Sim. a chuva, as árvores e tal, ele dá uma ordem, logicamente, porque toda a natureza ela é criada de uma determinada ordem, e ele não aplica nenhuma pena à desobediência de nada na natureza. Os animais, eles seguem o seu instinto, o sol, ele obedece ao Senhor, a lua obedece ao Senhor, todos os astros e as estrelas, eles obedecem ao Senhor. O único que ele deu uma ordem e deu uma penalidade, caso aquela ordem fosse descumprida na criação, foi o homem. Se você fizer isso, você vai ser punido. O único. Por quê? Porque ele sabia que, embora o homem ele tivesse criado o homem à sua imagem e semelhança, ele não tinha criado outro Deus. Ele tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Só concluir o pensamento. Porque se Deus ele realmente quisesse impedir o homem de cair, ele poderia ter feito 3 coisas. A primeira delas, ele poderia não ter criado a regra. Olha, desfruta de tudo aqui, desfruta de tudo que você quiser aqui, você pode comer. Essa era a primeira. Ele não cria a lei, então não tem penalidade. Porque não há penalidade se não houver uma lei a ser desobedecida. O segundo, ele poderia não ter criado o homem com vontade própria. Ele poderia ter criado o homem com instinto, assim como os animais. Então, peraí, O você leão entende que come ele criou carne. o homem com vontade própria? tudo Sim, isso claro, fica tanto que o ainda homem mais, ó, habitou. mas olha só, ó, Não. ele não poderia, sabe? Tudo no campo da hipótese. Mas é claro. Ah, Não. mas e se o Brasil eu estou falando. tivesse Ué. feito 1-0 no jogo com a Alemanha? Eu E estou se? fa- E se? Eu Isso não estou leva a lugar falando, nenhum. eu estou falando. Não. Se a queda não estivesse dentro do decreto de Deus. Então, só que o nosso Deus- debate hoje... Não, peraí, Peraí, você tá interrompendo conclui, demais, Walter. Você pode interromper, mas. Conclui, Walter. Porque é o seguinte: se Deus quisesse impedir o homem de cair, se a queda do homem não estivesse nos decretos de Deus, ele poderia não ter criado a regra, ele poderia não ter criado o fruto, e ele poderia não ter criado o homem passível de optar em comer a árvore, em desobedecer. E, como a queda estava nos planos de Deus, ele criou a lei, ele criou a penalidade, ele deixou o homem à vontade para descumprir, a árvore estava lá à disposição e o homem caiu. Eu vou passar aqui pro Sicarelli. É uma boa construção, realmente. Só que você esqueceu... Obrigado. Ah, ok. Mas você esqueceu de Satanás. Porque Então, é antes do aqui que homem, a gente Satanás vai entrar também agora. já caiu. Então. E ele também foi sentenciado, ele Então, deixa também eu- foi julgado, ele Então, também deixa foi eu- condenado. Então não é só um privilégio Então, mas do deixa ser eu- humano, como Sim, você tratou sim. aqui. Então, mas deixa eu complementar que no mesmo ambiente, vamos imaginar assim, de uma pessoa, um homem sendo tentado e Satanás agindo para tentar, nós vamos lá na tentação de Cristo, mas Cristo, como era Deus e era perfeito, ele resistiu à tentação de Satanás, o que não aconteceu com Eva e depois com Adão, consequentemente. Mas Satanás caiu Perfeito. também. Vamos lá. Sicarelli.
o tema do debate não é se Deus poderia impedir o homem cair. O tema do debate é Mas aí, Deus... mas aí, peraí, mas Se aí Deus fazia. decretou. Se Deus Aí é em cima da construção. decretou a queda. Perfeito? Agora- Esse é o grande Claro. conceito. Não, que o Exatamente. homem, que Deus não Perfeito. impediu, Se todo mundo Deus- sabe. né? Exatamente. Ah. Se Deus decretou a queda de Adão, vamos ser mais sucinto. Certo. Tá? De Adão e Eva, do primeiro casal. Perfeito? Se a gente começar a entrar por esse caminho, entrar por essas hipóteses, né? A gente precisa começar a fazer alguns comparativos aqui. Veja bem. Eu tenho uma criança pequena dentro da minha casa. Perfeito? Certo. Eu tenho uma criança pequena próxima de mim. Eu sendo mal. Certo. Tá? Porque a nossa natureza Certo. é corrompida. Certo. Eu sendo mal, a pergunta que eu te faço é: tendo uma criança pequena ali, eu colocaria um pote de veneno próxima aos arredores que ela se encontra brincando, sabendo que existe o risco dela cair porque ela é curiosa? Mas o seu A argumento, partir do momento, o seu argumento é favorável à minha partir do defesa. momento- Então não, espera não até é. concluir, vai te ajudar, vai. A partir do momento que eu faço isso, eu estou lidando totalmente com um ser inocente. Sim. E estou fazendo mal a ele. Agora, quando você olha para Adão e para Eva, você vê duas pessoas que foram criadas, imagem e a semelhança de Deus. Mas não seu igual argumento a ajuda Deus. Ele mesmo, seu argumento Não. ajuda ele mesmo. Por quê? Mas não igual a Deus. Mas Ô, qual é a questão de ser igual a Deus? Mas é que O ele não tema- falou que é igual a Deus. Não, Então, exatamente. mas é que Mas, ele ó, está utilizando o argumento, Não. a imagem e semelhança, como se eles fossem... Porque se você é imagem e semelhança de Impassíveis de Deus... cair. Não, você é imagem e semelhança Claro, de Deus. claro. Então pronto, você pensa, você escolhe e você decide. Mas eu não sou Deus. Correto, perfeito. Porque as Mas minhas qualquer inclinações erro, são para o tudo bem, mal. Mas qualquer erro que você cometer foi decretado por Deus? Hã? Está dentro dos decretos de Deus. Mas a pergunta não é essa. Não, então fala. A pergunta fala, não é essa. Fala. A grande questão é Pergunta de novo. acreditar É. que Deus decretou a queda, é imaginar que Deus ele fez um filme no Jardim do Éden. Olha, eu vou criar esse casal aqui hoje, perfeito? Mas já vou criar eles para cair. Já vou criar Não. eles para sofrer. Não, Então, não, acabou não. o debate, Ele Deus não decretou. criou Não, mas esse é o tema. o homem permitindo que ele caísse. Mas esse é o tema, não. Sim, não. Mas o tema é esse, ó. Deus decretou, Deus decretou. Deus O que decretou que é o permitir decreto? que o homem O que caísse. é o decreto? É uma lei. Hã? Uma decisão, Perfeito, que precisa ser cumprida. claro. Perfeito? Claro. Ótimo. Então vamos lá. Deus decretou que o homem fosse cair? Sim. Porque se Deus decretou que o homem caiu, Deus decretou juntamente com isso o pecado entrar no mundo. Não. E todas as Não. mazelas e desgraças que nós vivemos estão totalmente Ficarelli, atreladas a Ficarelli. isso. É o Então seguinte, é ó, vê isso só, que eu vim vê só, debater vê aqui só, hoje. Vê só. Você pode não concordar com aquilo que eu estou falando. Mas você não pode se fazer de ouvidos moucos, fazer de conta que você não ouviu. Então é o seguinte, eu falei que Deus decreta as coisas de duas formas. Uma é ele agindo diretamente, ele agindo ativamente, vamos dizer assim. Essa é fácil, porque Ok. aí o texto mostra ele falando que é para fazer. E também ele age, ele decreta as coisas não através da ação direta dele, mas deixando o homem agir livremente. E quando Ou ele- a natureza Nessa agir segunda livremente. que está o debate, certo? Hã? Nesse segundo caso é que está o debate. Sim. Ok? Agora, Deus decreta mesmo quando ele diz que não é para fazer? Sim, porque vê só. Então ele fala assim, eu chego em porque você e aí- falo assim, Walter, porque aí tá não dentro da é para moral. beber, Sim. não é para beber isso Sim, aqui. porque daí Deus vai- Eu não quero que você beba. Certo. Aí eu sei, como eu sou onisciente, eu sei que você vai beber. Significa que eu decretei você para beber? Mas é a única hipótese que a gente. Não! Eu é isso que decretei. você tá construindo. Eu decretei deixar você descumprir a lei. Então, O decreto é deixar o homem descumprir a lei. Porque é o seguinte, então vamos isso aí naquele não é exemplo que ele decreto. deu. Hã? Isso não combina com a palavra decreto. Por que que não ó, combina? decretar e deixar, decretar e permitir é a mesma coisa? Ele decretou permitir. Bom, Ele Então, decretou. mas você A concorda- permissão está dentro do Você decreto entende dele. decretar e permitir como sinônimos? Não, né? Não, mas a permissão está dentro do decreto. Então, para Deus É que você realizar quer, o decreto... você quer Não, pôr a sentido. palavra decreto, Ó, né, no meio. não, para Deus realizar o decreto, ele pode tanto ele agir diretamente, Perfeito. como ele pode simplesmente deixar tá. as coisas acontecerem. Você falou que Como ele existem sabe que o três coração pontos, do homem... Você falou de 3 pontos, né? É. Você falou ação direta de Deus. Ação direta de Deus. Segundo, você falou Deus usando a natureza
Sim. para poder realizar os seus Depois decretos. ele- E eu quero te fazer uma pergunta. Já que você está colocando 3 pontos, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Na queda do homem, qual dos 3 foi utilizado? A inclinação, a liberdade do homem de optar em fazer o mal. A liberdade do homem em optar em fazer o mal. Perfeito. exatamente. Então, Deus decretou que o homem iria fazer o mal? De Não, novo, Deus deu de a novo. liberdade. Eu vou falar ele- pela calma aí. terceira ou quarta Eu vez. ele está dizendo assim, ele não Não, disse isso. Ele entendi, disse assim, perfeito, ó, mas a grande o homem, questão é- Adão, só Adão que funcionava assim. Em Adão, Deus não decretou, ele falou assim, ele deixou a liberdade. Então Ele o Adão deixou a tinha essa liberdade. liberdade. Ele decretou que Adão Fosse livre. fosse livre. Tá, mas no tema em do optar- debate de hoje, você diz que Deus decreta queda, sim ou não? Porque eu digo de que novo, não. De novo, eu já o falei tema. que sim. Eu já falei 3, 4, 5 vezes. Eu iniciei falando que sim. Deus decretou a queda. Como que a queda se realizou? Você pode mostrar um texto bíblico? Porque até agora está sendo só filosofia. Vamos lá. Não, Porque, eu já- olha só. Não, peraí. Eu vou Não, te eu falar vou- Você um pediu o bíblico. texto, agora Vai. fez ele mostrar, Vai. vai. Jó 42:2, de novo. Bem sei Um que versículo tudo... tão isolado. Calma, deixa ele mostrar o texto. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos Você foi em podem ser Tiago? impedidos. Você foi em Tiago, eu não Mas falei que era faz isolado. todo, mas faz todo o contexto do debate. Vai, por favor. Vai, pode ir. Cicarelli, você vai ser vô. Vai. Você tá de cabelo branco. E isso não vai Mas me... você tem que isso, amar cabelo branco de Isso todo não mundo. vai Eu tirar sei. o meu ímpeto de debater. Ó, Por favor, Jó vai. 42:2. Não, é que você não pode pegar um texto favor, que tá pode falando ir. sobre o decreto Tudo de Deus. bem, pode ler. E você jogar ele para escanteio. Tudo bem, pode ler. Vai. Bem sei que tudo pode. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus não quisesse a queda, ele não teria deixado Então tá a queda bom, acontecer. vocês- Agora outro. Ah. Isaías 46, 9 e 10. Certo. Mostra o texto. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Legal. Ok, Cicarelli. Vamos começar a trabalhar algumas coisas que ele disse. Ele usou Jó 42:2, não é isso? Dois. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, segundo o versículo que o Regiane apresentou, era plano de Deus que Jó perdesse 10 filhos. Era plano de Deus que Jó falisse, né? Era plano de Deus que muitos dos seus funcionários morressem nas mãos de bandidos, de assassinos. Era também plano de Deus que Jó viesse a um estado de quase de putrefação, Se não né? fosse- se tornando totalmente um Se não cadáver. fosse, ele não teria... Porque quando Cicarelli, você lê o livro ele de terminar, quando é. você lê o livro de Jó, dentro do livro de Jó, você consegue catalogar em Jó quase mais de 9 doenças, né? Então, era plano de Deus. Essa mentalidade do Regiane, sem ofensas e com toda a vênia, mas eu preciso ser direto, é mais ou menos como aquelas pessoas que acreditam que o câncer vem de Deus, acreditam que a leucemia vem de Deus, a enfermidade vem de Deus. Se você está passando por um momento difícil na tua vida, é porque Deus está te punindo, é isso que Ele quer. Então, isso que o Regiane está mostrando hoje é um pensamento que já existiu dentro do antigo Israel, antes do cativeiro babilônico, aonde acreditava-se que o bem e o mal vinha de Deus. Mas quando você para e você começa a entender e analisar, você descobre, por exemplo, no próprio livro de Gênesis, que tudo aquilo que Deus criou é bom. Você descobre em Deuteronômio 30 que Deus chega através da boca de Moisés e diz assim ao povo de Israel: os céus e a terra trago como testemunha nesse dia de hoje que lhe apresentei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida e viva. Então Deus ele apresenta e ele mostra o caminho. Segundo o pensamento do Regiane também, no livro de Isaías que ele acabou de mencionar, embora eu achei um versículo totalmente fora de contexto, o final é interessante. Porque o final diz, eu farei toda a minha vontade. Então dentro desse conceito, a fome vem de Deus, a peste vem de Deus, a desgraça que o mundo se encontra hoje vem de Deus, os infortúnios vêm de Deus, homicídio, eu não sei se eu posso falar aqui,
estupro, entendeu? É feminicídio, tudo que você pode imaginar vem exatamente de Deus, segundo a mentalidade do Ok, Regiane. pastor Walter. Vamos ver o que está no... Demiurgo, só Vamos pode. ver o que está no livro de Jó, porque todo esse discurso aí pode ser muito bonito, mas ele não tem qualquer base bíblica. E esse negócio de ir lá, isso aí que você citou, que eu vou colocar duas coisas na sua frente e tal, isso aí é tudo antiga aliança. Tudo antiga aliança. E não serve? Hã? E não Mas serve? a queda Claro que de, serve. a queda de Adão Claro que também é serve. antiga aliança. Só que qual foi o resultado disso daí? O homem tema do caiu, o homem debate escolheu o não que é esse mal. hoje, é Mas- saber se Deus decretou a queda. Peraí. O tema do debate não é esse, mas foi você que trouxe o texto. Mas eu estou mostrando exatamente que Ah, Deus tá. Não tem nada a ver Mas com isso. foca no seu argumento. Qual que é Vai o lá, argumento? então. Vai, vamos lá. Isso- Não Exatamente. se preocupa comigo. Ó, Satanás chega para Jó, para Deus, e fala assim: ele é desse jeito aí, ele é bom desse jeito, porque o Senhor dá tudo para ele. Daí Satanás pega e fala assim: tira as coisas que ele tem, Aham. que você vai ver que ele não vai te negar. Daí Deus Deus aceitou. Deus fala assim para Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então quem tudo que decretou foi o Satanás. fez, tudo que Satanás Então, mas fez... então quem decretou ele foi o fez- Satanás. Sim, mas tudo que Satanás fez, ele fez debaixo da permissão de Deus. Não, da sugestão dele mesmo. Sim, mas da permissão de Deus. Deus Então, permitiu. mas quem é a fonte? Hã? Quem é a fonte? Satanás, Deus. né? Não. A fonte Que Satanás é Deus. que citou primeiro. Não, sim, mas se Deus quisesse impedir, ele impedisse e ele permitiu que já fizesse. O que eu li lá de Tiago? Se você pode fazer o bem e você não faz, você está pecando. Então, dentro daquilo que você imagina, Deus estaria pecando porque ele deixou Satanás colocar na mão de Olha, Jó. eu- Não, agora não. não, eu tudo bem. respondi, agora eu vou... tudo bem, tudo bem. Agora eu conclua. vou... Tudo bem. Eu vou Não, falar. Não vamos ficar interrompendo um ao outro. Vai, pode Isso, concluir. Perfeito, vamos lá. Tanto que a queda estava no poder de Deus, que ele providenciou a salvação antes que houvesse mundo. A queda estava nos planos de Deus, no decreto de Deus, tanto que ele providenciou a salvação antes que houvesse mundo. Nós vamos ver lá em Apocalipse 13:8 o seguinte: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se a queda tivesse fora do decreto de Deus, Deus não precisaria providenciar um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Segundo, a queda do homem estava dentro do decreto de Deus, tanto que ele salvou um povo antes da criação do mundo, conforme está lá em Atos 2:23, sendo que este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Antes do Por favor. prezado amigo Cicarelli falar, Por favor. é o seguinte: tudo que você tem colocado aí, eu tenho respondido. Inclusive lá de Tiago, agora de Jó eu respondi. Só que é o seguinte, eu gostaria que você também respondesse as colocações que eu fiz. Agora, por Ok. exemplo, Tudo bem. por que a queda do homem estaria fora do decreto de Deus se o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo Ok. e se Deus elegeu os seus antes da fundação do Ok, mundo? vamos lá. Perfeito. Cicarelli. Vamos lá. Antes de te responder isso, eu quero só te continuar trabalhando esse raciocínio aí de Deus ter determinado a queda. Deus determinou a queda, perfeito? Vamos lá, vamos pensar como você. As coisas que não agradam a Deus, tipo as coisas que estão no Decálogo, nos 10 mandamentos. Sim. Foi Deus que decretou também? Por exemplo, a idolatria. Ah, Você acha que é um decreto de Deus na Terra? claro. É. Do mesmo modo. É que- é do que mesmo assim, a modo. lógica Não, tudo dele- bem. Do mesmo tudo modo. Bem, tudo bem. Não, peraí, deixa eu responder. Tá, vai. Do mesmo modo como ele permitiu a queda, deixando Adão agir livremente,
ele também decreta a idolatria. É Em que que sentido? na conta Em que sentido? Dizendo que Perfeito. o homem é para ser idólatra? Não, ele deixa Então, o homem Deus, ele inclinado está- ao seu coração. Deus, Que na Então, conta dele, sim. decretar e permitir é uma coisa só. A permissão Embora faz não parte do seja, decreto. né? Qualquer dicionário É, vai mostrar exatamente. isso. Mas vamos lá. Vamos lá, permissão agora faz a parte do bola tá decreto no de campo Deus. Mas é dele. minha vez, minha vai, vez. Vamos lá. Vamos lá. Cicarelli. Já que Deus decretou tudo, como o senhor me explica Jeremias 19:5? Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei e nem subiu ao meu coração. Sim, ordenar. Quer dizer, nem subiu na minha mente, nunca, jamais. Olha só o que esse texto... Deixa- Então, é isso que eu tô falando. Eu, É que eu nunca terminei dei de essa falar. ordem para eles e Ele nem não deixa imaginei. ninguém falar. Não, é Então vai, totalmente conclui. Você já apresentou o argumento, mas vamos Não, lá. apresentei o argumento perfeito a respeito Posso desse responder? verso. Posso Isso, responder? agora sim. É o seguinte, eu nunca ordenei que eles fizessem e nem passou pela minha cabeça ordenar que eles fizessem. Só que está dentro do meu decreto que eu deixei eles fazerem. Mas não combinou, hein, Walter? Como que não? Tipo assim, ó, vamos lá. Porque o Eu, contrário... eu sou o Deus e você é o idólatra. Certo. Aí eu falo assim, ô Walter, por que você está fazendo isso? Eu sou contra isso que você está fazendo. Eu não mandei você fazer E nem me e passou. nem passou Vamos pela pra- minha vamos cabeça pra mais um- mandar Vamos você pra- fazer. Vamos para mais um texto bíblico. Então, Vamos lá. aí acabou, né? Então, Salmos. Mas eu quero o seguinte... Não, mas eu gostaria de... Salmos de Não, número peraí, 5. Não, peraí. Na boa. Tem que ter ele, texto ele quer bíblico, responder esse negócio. argumento, vai, vamos lá. Não, Não, mas é que ele vai ficar só Não é- batendo. Decretou, mas ele não apresenta uma prova de decreto. Não, é que Todas não- as não é provas isso, que eu não é apresentei isso, aqui, eu não é mostrei isso. Deus É que dando ao você não homem. aceita as provas. Deus dando ao homem. Você não mostrou. Até agora eu estou mostrando Deus dando ao homem um caminho de luz. Cicarelli, um caminho de Cicarelli, paz. você quer que eu revise tudo que eu já Salmo respondi aqui? 5 de Não, número Você quer que 4. eu revise tudo? Tu não és precisa. Deus Ah, que tenha não. prazer na Ô, Cicarelli, iniquidade. ô, Cicarelli, Salmo Cicarelli, 5, fala verso assim, 4. fala assim, olha, eu não concordo com as argumentações que você deu. Agora, não diga que eu não dei as Mas argumentações. você não conseguiu até agora explicar aonde está que Deus eu vou decretou voltar a então. queda. Eu vou voltar. Não precisa Não, só voltar. nesse então, último. então, É só dizer o seguinte: se Deus decretou a queda, ele é o autor do mal no mundo. Você concorda com isso? do seu ponto de vista, pode Não, ser. no meu não, da pergunta. Não, Deus não é o autor Da do mal. pergunta. Deus não é o Não. autor do mal, não. Deus não Porque- é o autor porque do mal. É o seguinte, Então porque é por o que que seguinte, Isaías está escrito porque que é o ele, seguinte, que veja, ele, que ele cria o mal? Deus não é o autor do mal. Quem é o autor do mal é o homem. Agora, deixa eu só primeiro... Ele é o autor do bem? Quem? Deus. Claro que é. Ah, Todo bem procede ele de é o Deus. Então sumo como bem. ele Peraí, consegue... é que- Então como ele consegue... Não, eu não posso responder. rasgar a dualidade, porque bem e mal é dual. É a mesma coisa que dia e noite. Você só conhece a noite porque tem o dia. Se eu tirar o dia, você não sabe o que é noite. Olha, Então, qual que é o argumento? Não, o argumento é exatamente esse que eu estou apresentando para ele. Não, é que se você- Deus, Ok. eu perguntei se Deus é o autor do mal. Você- Ok, Você agora joga- sim, você a joga palavra casca está de com o banana Walter. e não deixa eu responder. Walter, a palavra Começou tá com você. a de homem. Vai. Não vamos interromper. A palavra está contigo. Aqui vai. é de homem, né? Você não vai chorar, não, Não, mas Cicarelli. fica à vontade. Você é muito grandão pra chorar. Ó, é o seguinte. Pastor César, essa questão que o irmão falou aí, se nós formos partir do pressuposto de que as coisas acontecem à revelia do decreto de Deus, nós não temos segurança nenhuma. Nós não temos segurança da salvação, nós não temos segurança da providência de Deus, nós não temos nada. Porque tudo pode acontecer aleatoriamente sem que Deus esteja no controle. Pastor Cicarelli, nem tudo aquilo que é mal ao homem é mal a Deus. Por exemplo, em Gênesis 12, 11 em diante. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Parcialmente. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, morreram bebês, morreram mulheres Concordo. grávidas, morreram Isso. crianças. Quem os matou? Concordo. Deus. Mas por quê? Gênesis, Deus os matou. Mas por quê? E eles não tinham culpa direta. Mas por quê? Porque Deus quis. Qual foi o motivo? Porque Deus quis. Deus decretou que haveria o dilúvio ou a geração daquela época chamou a desgraça? Não, ali é um juízo. Bebês? Ali é um juízo, é verdade. Então, se existe Então- juízo,
Se existe Sim, juízo, sim. existe falha. O que eu quero concorda? dizer é o seguinte: ele que- não chegou que naturalmente. Eu não alguém posso chamou. punir. Então, pronto. Eu não posso punir o inocente no lugar do culpado. E Deus Mas ali não tinha puniu. inocente, né? E Deus puniu Mas ali tinha inocente? bebês, os bebês. Ah, você, que os bebês você fizeram? entende que os bebês são inocentes? Os bebês nascem inocentes? Pro juízo que Deus, pro juízo que Deus derramou aqui? Não. As crianças são inocentes, então, Não, pra você. não, porque elas nascem mortas de seus delitos e pecados. Então, o seu argumento não vale aí. Não, então o argumento Eu não acho que vale. eu acho que peraí, discutir porque isso não vai levar a lugar nenhum, porque é um assunto que peraí. o tempo não permite. Peraí. Deus puniu ali no dilúvio não foi por causa do pecado original. Lógico Foi que porque não. a terra se corrompeu e os bebês não estavam nesse sentido presentes é verdade. na Isso corrupção é da verdade. sociedade. Isso é verdade. Gênesis 19, 24 e 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Todo mundo. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Você lembra lá que os caras foram lá na casa de Ló e queriam os anjos? E não sei o Posso que lá. falar agora? Os bebês não estavam lá. tudo bem. Então, assim, nós não podemos punir o inocente Perfeito. no lugar do culpado. Aham. E Deus faz. Porque Tá. o mal, para nós, Perfeito. não é o mal para Deixa Deus. eu te fazer uma Ok. perguntinha agora aqui. Referente a Sodoma e Gomorra. Deus já decretou desde a fundação do mundo que ela ia ser destruída, simplesmente ele olhou, não gostei dessa terrinha aqui, vou destruir porque o relevo não ficou legal, ou a humanidade chamou o pecado? Primeira pergunta. Tá. Voltando agora ao dilúvio. Mesma coisa. Deus acordou. Bom, Deus não dorme, né? Mas vamos lá. Deus um dia que ele criou tudo, ele olhou, puxa vida, não tô gostando dessa galera aqui. Eu acho que para animar as coisas aqui, eu vou chamar um dilúvio e vou destruir tudo. Isso daí já estava nos planos dele No de fazer, decreto. ou a humanidade chamou? Estava Esse no mesmo decreto exemplo, de Deus. esse mesmo exemplo, trazendo isso para os dias de hoje, segundo vocês calvinistas, né? Deus é o autor de tudo, decreta tudo. Então foi ele que, por exemplo, queimou a boate, acho que a Boate Kiss, foi ele que queimou a Boate Kiss. Olha, eu oro assim, meu filho vai numa festa. Ah, Eu vai numa festa. Eu falo, Senhor, protege meu filho na estrada, protege lá, tal. Para você, não adianta nada essa oração, porque as coisas vão acontecer fora do eu desejo de preciso Deus, falar. fora do propósito de eu Deus. preciso falar. Você é muito incongruente. Não. Se tudo não. está decretado por Deus, para que orar? Porque Deus decreta, inclusive, a oração. Agora eu vou te falar uma Porque- coisa. ó, porque- Deus decreta de novo, tudo. inclusive a oração. Inclusive a minha oração. Legal, beleza. Deus decreta tudo? Inclusive a minha oração. Deus decreta tudo? Sim. Eu quero saber tudo. Sim. Perfeito, legal. Então ele decreta e depois ele mesmo apaga o seu decreto. Por exemplo, a gente tem isso no livro de Isaías, né? Quando o rei ficou doente, houve um decreto, aí Deus pegou e depois voltou. Nós temos no livro de Jonas. Então, entende É que o decreto de esse Deus- conceito de decreto é que o não- decreto não de Deus- caminha muito bem? É É que, que o assim, decreto eu de entendi Deus o que não é o linear. Walter fala. Ele fala O que o decreto decreto de de Deus é o Deus- final. É o que vai acontecer, é o O que está decreto de Deus decretado. não é linear. E muitas vezes a palavra de Deus ela é escrita de uma forma que nós possamos entendê-la, né? E outra coisa aqui, ó, Êxodo 12, 29, mostra o texto. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do escravo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. O que os escravos, como os hebreus também eram escravos, tinha a ver com o pecado de Faraó? Nada. Mas Deus Walter, decretou difícil isso. ficar trazendo muitos textos para o debate, porque quando você olha para a morte dos primogênitos, nada mais é do que uma lei moral de colheita segundo a semeadura. Há 80 anos atrás... Bebês? Exatamente. Recém-nascido? Há 80 anos atrás, primogênitos tinham tantos bebês como grandes. Há 80 anos atrás, o faraó tinha matado os primogênitos aqui, ó. Ele tinha matado os filhos do povo O que hebreu. o Pet tinha a ver Essas com o padre aqui? características que você está falando tudo, e eu disse que esse debate não tem como discutir, é para você estudar um pouco da essência de Deus, da natureza de Deus e dos nomes de Deus que se manifestam. Por exemplo, quando você vê ali ele destruindo os primogênitos do Egito, nós temos ali a manifestação do Deus do Salmo 94.
tá? O Deus a quem a vingança pertence. Ele se vingou por aquilo que aconteceu no decorrer do povo de Israel. Só que quando nós voltamos aqui para o nosso debate, eu tenho uma pergunta hoje que vai travar um pouco o sistema. Deus, ele decretou a queda do homem, perfeito? Legal, bacana. Se está decretado a queda do homem, se está decretado comigo, hein? Ele já está concordando comigo, se foi decretado a queda do homem, a pergunta que eu te faço é: por que na hora da punição Deus puniu a todos, mas por que na hora da punição Deus ele expulsou Adão e Eva e a cobra ficou no jardim? Nem a Bíblia nem traz esse dado aí. Mas isso é irrelevante. Espera um pouquinho só. Isso é se a Bíblia, eu sei você como tá saindo fora. Se a Bíblia, isso é profundo. Se a Bíblia narra o homem e a mulher saindo até o pastor César deu uma risadinha. Se a Bíblia narra o homem e a mulher saindo do jardim, não, pode tentar desmerecer o argumento. Não é isso. Você está até vermelho. Vamos lá. Se a Bíblia mostra a natureza, se a Bíblia mostra o homem e a mulher sendo expulsos do jardim, a pergunta que eu te faço é: o que aconteceu com a serpente? Ela ficou dentro do jardim. Sabe por quê? Sabe por quê? Não. Qual que é a sua lógica? Sabe por quê? A serpente aparece lá em Jó. Meu Deus. A serpente aparece para Jó. Não, porque é Satanás. A serpente não é Satanás? Não, depende. Claro. Depende. Se a gente trabalhar... Olha, eu acho melhor a gente voltar para o tema. Pera um pouquinho só. O senhor é professor de hebraico. Vamos lá. Tudo bem. Lá no Apocalipse existe um causuísmo. Perfeito. Ótimo. Você pode usar isso como obra teológica. Só que dentro do livro do Gênesis, entendeu? O que nós temos ali... Dá para editar depois do vídeo e a gente tirar esse... vários cortes. É a manifestação da serpente. O que eu estou dizendo ali é que o homem caiu não por decreto. O homem caiu exatamente porque ele deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente. O que tem a ver a serpente? Se ela ficou no jardim ou não ficou? Não adianta, ele não entende. Não, ele não entende. Ninguém, é uma causa vai interessante de se levantar. Porque se ela realmente foi autora do mal, por que Deus expulsou o homem? Por que Deus expulsou o homem? E o instrumento da queda, a Bíblia não relata o que aconteceu. Mas ele amaldiçoou ela lá. Amaldiçoou ela, perfeito, mas ela ficou no jardim. E o homem que é o homem, eu estou falando a serpente, o homem que é o homem saiu. Por quê? Porque quando você olha para a serpente, o que Gênesis 3:1 diz? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha criado. Aí eu te pergunto, quem criou ela astuta? Mas o que tem a ver Quem criou ela venenosa? Quem que tem a ver? E qual que era o papel do homem? Ficar exatamente longe, não dar ouvido. Mas ele deu. Por isso, porque deu estava perfeito, no decreto de Deus. Mas a questão que eu estou te apresentando aqui é o seguinte: o objeto da queda, por exemplo, não saiu do jardim. O homem que era imagem e semelhança de Deus, que devia obedecer, ele saiu. Por quê? É o seguinte, é que para a serpente não tem salvação. E para o homem tem lógico salvação. Que é um animal. Não. Eles vão para Satanás. É lógico que é um Satanás. animal. Não, dentro da tipologia. Não. Vocês podem trabalhar isso dentro de uma tipologia. Agora, exegeticamente, qual que é a palavra que está ali? Nahash ou Satã? Nahash. É uma serpente. Então pronto, exegeticamente, acabou. Mas no Apocalipse vai dizer que era o diabo. Tudo bem, perfeito. Isso é um causuísmo, é uma alusão. Só que dentro do Gênesis não é o diabo, tá ali, ó. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, que você acha que Deus é homem. Então, como Deus... Agora ele está respondendo por mim. Não, agora deixa... Vamos lá, vai. O que eu acho, o que eu como, continua, vai. Por todas as interpretações que você dá aí, a gente deduz que você acha que Deus deve ser julgado como o homem é julgado. Tá ok? Só que Deus, ele está muito acima. Aquilo que é mal à vista do homem não é mal à vista de Deus. Porque Deus tem um projeto, um decreto muito maior, que ele inclusive transforma o mal em bênção. Isso nós vemos muitas vezes. Por exemplo, José foi levado cativo para o Egito, os irmãos venderam ele foi, digamos assim, traído pela esposa de Potifar, depois ele foi esquecido lá na cadeia, etc. Mas Deus pegou todo esse mal
e transformou E você em bênção. acredita que Então, foi decreto divino ele passar por todas essas humilhações? Ele Você fala isso. acredita que- Ele fala isso. Tudo bem, perfeito, ótimo. Ele fala que Do Deus mesmo transformou. jeito que nós Ó, também falamos por exemplo, muitas assim, vezes, em primeira... do mesmo jeito que nós falamos muitas vezes, o seguinte, que Deus ele nos abençoou. Isso é algo normal da gente falar. Agora, o que você precisa parar e entender é o seguinte, você acredita mesmo que aquele sofrimento todo que o José passou foi um decreto divino só para no final ter uma historinha bonita? Não. Ele Você fala que acredita ele... que não houve maldade dos irmãos, inveja dos irmãos? Ele fala que ele transforma o mal em bênção. Concordo, O próprio José fala. Então, através tá do bom, seu tá ótimo. posicionamento. Agora, acreditar Não, aí através você tá do seu deduzindo, posicionamento. você tá Não colocando tô. palavras que Sabe não por que existem eu lá não no tô? texto. Sabe por que eu não Não, tô? deixa eu continuar Porque aqui. lá no livro de Jonas, Deus ele disse, lá no livro de Jonas, Eu deixo você terminar o seu pensamento. lá você no não deixa livro eu de terminar o meu. Jonas, Deus decretou. A fala estava com o Walter. Vamos lá, Walter, pode voltar. Ó, por exemplo, esse daí que o mal do ponto de vista humano não é o mal do ponto de vista de Deus. Tanto que ele fala, não matarás, e ele mata, ok? 1 Reis 22:20. Perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Diz o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. É um mal, sim, mas Deus queria punir a Acabe. E ele fez. Ele pegou, transformou o mal em bem. Aquilo que aparentemente, às nossas vistas, é mal, que é o engano, Deus usou o engano para fazer a vontade dele em Acabe. Então ele compactuou com a mentira. Então, olha o que está o texto aqui. Olha o Deus que tá no pode texto. compactuar com a mentira. Olha o que está aqui no texto. Ó, Esse é um dos textos mais discutidos. Deus pode compactuar com a mentira. ele fala lá em Tessalonicenses, ele vai falar que ele vai enviar o espírito do engano para que as pessoas acreditem na mentira. Sabe que esse texto que ele acabou de dizer, se a gente fosse usar um termo técnico, é quase um raspax legomen. Ué, Essa passagem seria, porque ela dá a ideia de que Deus ele compactuou com a mentira. Não. Ele viu uma mentira acontecendo e ele Não, disse, não, beleza, não. vai lá, faz. Ele mandou Entendeu? fazer. Existem textos do Antigo Testamento que não dá pra gente parar e interpretar simplesmente na ótica que a gente acha que é, pronto, acabou. Então não, interpreta, existe então regra, existe interpreta lei. você. Então Quando interpreta. eu voltei aqui pro livro de Jonas e falei sobre posicionamento, né? Você deu uma risadinha sarcástica. Jonas? Mas a mensagem do capítulo 1, quando eu citei o livro de Jonas, a mensagem do capítulo 1, agora, eu acabei de citar e o pastor César falou assim, o tempo está com o Walter. No capítulo 1, Deus ele ia destruir a cidade. Né? No capítulo 3, há um grande arrependimento e há um grande posicionamento, e o texto diz que Deus ele volta atrás daquilo que ele ia fazer. Então, a grande pergunta é, ele decreta ou ele não decreta? E outra coisa também importante a gente mencionar é o seguinte, acreditar que Deus ele decretou a queda no Éden, é acreditar também que se o mundo se encontra da forma que está, é porque vem debaixo de um decreto divino. E que não veio do homem, veio do próprio Deus. Então, agora é a hora que você vai fazer assim, você vai dar... Não é isso, não é isso. É que eu já falei que o decreto de Deus, ele não é linear. Muitas vezes... Ele é torto. Ele não é linear do nosso ponto de vista. Porque é o seguinte, ele decreta, por exemplo, que Ezequias vai morrer e depois ele dá mais 15 anos. A Bíblia fala que Deus não se arrepende. São dois decretos sobre uma coisa não, só? Não. É um decreto só. É que Qual muitas ele- vezes, por que ele falou que era ele não é morrer? linear. Porque a oração, a lamentação, o arrependimento dele foi decretado e a intervenção do profeta também foi decretada. Deixa eu só responder uma coisa aqui para Então, mas ficar... peraí, calma, Walter. Assim, eu acho que o que precisa é definir esse tal do decreto, porque Deus é eterno, Sim, onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabia, né? certo. Tá. O que ele decretou? Ele decretou que o cara ia morrer,
E depois ele mudou de ideia? Não, ele decretou. Ele falou. Peraí. Não. Ele falou que ele iria morrer, mas se ele tivesse decretado que ele realmente fosse morrer, ele teria morrido. Porque Deus não volta atrás. E quem disse que ele ia morrer? Volta atrás. E quem disse que ele ia morrer? Como assim? O profeta, quem não foi? foi que falou pro Isaías ir lá falar pro Ezequias que ele ia morrer? Deus. Então, Quem foi? Todas essas coisas estão no decreto de Deus. Todas essas Então o que Porque falta... Então arrependimento- até o arrependimento- mudar de ideia, Sim, vai, não do vai, homem, volta, do volta. homem, Não, claro. de Não, Deus, mas a claro, Bíblia é de de um Deus. homem. Não, Porque Deus não falou muda. o quê? Deus não muda. Como não muda? Então Deus é imutável. calma, gente. Calma. Vou pegar um chazinho pra vocês. Quem disse que o Ezequias morreria? Quem decretou isso? Decretou para Isso. dizer Deus. Deus, ok. Deus. E só que Mas não, Deus, só Deus que não não morreu, decretou né? que ele ia morrer. Não. Não. Então, Vamos ler. Não. Vai lá no Porque- texto, porque ele fala assim, assim, pois Isaías, vai lá e fala Isaías pra 38, ele não é? colocar a casa em problema é o ordem, seguinte- porque da cama que ele saiu, ele não descerás, Sim. porque certamente morrerás. Quem Certo. decretou isso? Essa fala? Isso. A fala foi Deus, não a Ok. morte. Porque se Deus tivesse decretado a morte naquele ato... Mas a fala Deus não é sobre teria a morte? Deus teria... A fala não é sobre a morte? A fala sim. Então não era... Deus estava brincando? É o que então? Não é que Deus tá brincando. Posso Porque ler? muitas vezes... Olha, Posso ler? Olha, É que- não, Deus, peraí. você Não, mas texto, é pode ler, pode só ler. uma coisa. Vai ler, aqui, ó. lê. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse... Eu acho que só a primeira parte. fala. Assim diz o Senhor. Sim, Deus Tá, disse. continua o Deus texto. disse. Quem está negando perfeito. que Deus disse? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pronto, Certo. está decretado. Tá, isso aí é um decreto, Walter? ou não? O quê? Isso aí é um decreto que acabou de ler, é um decreto? Pra ele ir lá e falar isso pra ele? Não, pra ele morrer. Sim. Só que não está o decreto que ele ia morrer ali. Meu não Deus. existe esse decreto. Olha, peraí. Olha, a gente precisa ter um pressuposto de que Deus não muda. Porque se a gente partir do pressuposto que Deus muda, onde está garantida a nossa salvação? Eu Onde acho está que... garantida? Não, peraí. É muito sério Conclua, isso. fica É muito tranquilo, sério. Fica tranquilo, vai. Onde que está a segurança da nossa adoção como filhos? Onde está a nossa segurança de que Cristo vai voltar? Onde que está a nossa segurança de que Cristo foi preparar morada para nós? Porque a nossa segurança está em cima dos decretos da palavra infalível de Deus. Em cima disso, Deus deu a Ezequias mais 15 anos ou não? Porque o versículo 5 diz assim... Ó, Aparentemente, deixa eu concluir. sim. Vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Certo. E acrescentei aos teus dias 15 anos. Sim. Então era para ele ter morrido lá e ele não morreu. Não era para ele ter Deus morrido lá. acrescentou. Então Deus não acrescentou os 15 anos, já porque tinha. quem dá, já tinha. Porque quem dá o Então não é arrependimento. verdade. Não é isso. Ó, quem dá o arrependimento... Calma. Não, peraí. É que assim, ó, Tá calma aí. falando, pastor Calma aí, eu César. tô fazendo a pergunta e Não, eu você... tô respondendo. É que assim, eu não concluí a pergunta e você fica interrompendo. Mas tudo bem. Eu não tô no debate como debatedor, mas só para ficar claro. Tá, É que lá no texto diz assim, eu estou acrescentando aos teus dias mais 15 anos. Sim. Eu estou te dando 15 Sim. anos que você não tem. Sim. É isso que ele está dizendo. Sim. A pergunta é, ele tinha esses 15 anos ou não? Porque, então, não está claro essa questão. E eu acho que toda a questão gira em torno da palavra decreto. Que Sim. o que decreto significa no dicionário não é o que decreto significa para você. A própria palavra de Deus diz que todos os nossos dias são contados e que Deus não muda. Porque a nossa segurança, Isso é verdade. a nossa segurança está que Deus não muda. Então, o problema só é que às vezes Deus tem uma forma de comunicar para que nós possamos entender, e quando vem essa maneira de Deus nos comunicar, a gente acaba pervertendo um pouquinho aquelas palavras, porque é só uma forma de... Por exemplo, assim... Não, eu não estou falando assim. Assim, mas não é um ataque nem nada. você começa a porque não é o seguinte, entender, né? É assim, porque é o seguinte, a Bíblia fala que Deus se arrependeu de criar o homem. Depois ele fala que Deus não se arrepende, que Deus não é homem para se arrepender. Então, é uma forma, muitas vezes, de comunicação. Em Tessalonicenses 2,11, diz assim, ó. Sim, Por este motivo, pois, Da que Deus operação do lhe erro. manda a operação do erro. Tá. Para Pastor- dar crédito à mentira. Pastor Emerson. Perfeito. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa entender que existe a teologia bíblica
existe a teologia sistemática, existe a teologia exegética, existem diversas maneiras de você trabalhar à luz da Bíblia. Quero até deixar uma coisa bem clara aqui para ninguém pensar que aconteceu um infortúnio ou que eu estou falando heresia, né? Quando eu falei a respeito da serpente do Éden, e aí o pastor César, com muita propriedade, disse assim, mas ali é Satanás, por causa do livro do Apocalipse, perfeito. E o que eu disse ali foi o seguinte, que dentro do texto de Gênesis capítulo 3, a palavra que está ali não é Satã, a palavra que está ali é Nahash. E quando acontece a operação do maligno, quando acontece a operação do inimigo, o texto bíblico muitas vezes coloca a manifestação de Ra-Satã dentro do texto. Então, dentro da teologia exegética, ali é uma serpente. Dentro da teologia bíblica, e trabalhando com uma ferramenta de texto de dupla camada, a gente começa então a fazer alusões e construir tudo aquilo que se acredita. Quando o Walter fala a respeito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a gente já precisa entender que Deus é espírito. A gente já precisa entender que quando a Bíblia diz que Deus se ira, que quando Deus tem emoções, coisas do tipo, isso apenas é uma linguagem antropomórfica para que nós possamos entender o texto, porque nós somos limitados. Então, com esse negócio de, Deus se arrepende aqui, não, só é uma ferramenta que é utilizada para que nós possamos entender. Sim, foi isso que eu falei. Dentro do nosso, é porque existem textos que não pode levar o pé da letra e muita gente leva. Agora, vamos lá. Dentro da nossa proposta de hoje, a única coisa que eu queria claramente que fosse mostrado e respondido é exatamente, Jeremias, o texto que eu apresentei para você, onde Deus disse que os homens fizeram coisas que nunca passaram na cabeça dele, e também Abacuque 1,13, né, que diz o seguinte, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Bom, eu vou passar aqui para o pastor Walter e a gente vai caminhando para o final. Eu quero falar com você sobre a comunidade Meus Livros, Meus Mentores. Tem um link aqui na descrição do vídeo, tem um link aqui no chat para essa comunidade. O que é a comunidade Meus Livros, Meus Mentores? Muitos cristãos compram livros e acabam não lendo os livros. Falam dos livros, mas não leram os livros. E na comunidade, a gente transforma os principais livros para uma formação acadêmica, para uma formação intelectual cristã, transformando esses livros em aulas. Né? Transformando esses livros em aulas. Parece que o último foi Sermões de Antônio Vieira, transformado em aulas. Não lembro quantas aulas tem lá dos Sermões de Antônio Vieira. Então, não são só livros evangélicos, tá? São livros para uma formação intelectual cristã. Olha, então, posso fazer à vontade. Tem um sermão do padre Antônio Vieira, o sermão da 60ª. Para mim é o melhor. Extraordinário, que ele fala a respeito daquela parábola da semente. Isso. Eu acho que dos quatro nenhum terras, evangélico chegou ali naquele nível. É demais, não é? É demais. É profundo demais. É demais. Cada sermão da palavra, 60ª. Tal, vale a pena. Então, a gente trata esse sermão, por exemplo, lá na comunidade. Então, eu quero convidar você para participar dessa comunidade. É uma assinatura bem barata, R$29, e você participa assistindo todas essas aulas, né? Tem lá o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tem muito livro interessantíssimo, daqueles que você precisava ler. Rola aí a página e clica no link que está lá, tá vendo? Ó, você pode assinar por R$49 por um semestre, por R$29 por um ano, e venha participar. Já pensou? Os principais livros de uma formação acadêmica transformados em aulas para você? E não é só isso. Todo mês tem um encontro com todo mundo da comunidade online, onde a gente discute os livros, o livro do mês. Então, vem participar você também. Só clicar no link e participar. Eu vou deixar aqui o tempo que for necessário, não quero colocar um tempo aqui, mas vamos para as considerações finais. Walter, está contigo. Então, bem-vindo sempre aqui, tá? A gente se exalta um pouquinho ali, não, aqui, ali, acolá, mas... Eu também procuro, assim, me manter dentro de um... Não, você não procura, não. Não, ó. Hoje você veio pior que todos os dias. Não, hoje não foi pior de geral. Comigo foi. Não, vocês pensam que eu não me seguro, mas eu me seguro. Mas é isso que a gente fala porque Deus decretou. Então vai. Decretou. Até Jesus, né, fala que ele não veio trazer paz à terra, mas espada. Uhum. Mas é o seguinte, as pessoas falam assim, porque fulano perdeu o debate,
fulano ganhou o debate. A gente só perde um debate quando a gente não consegue transmitir aquilo que a gente se propôs a transmitir. Quando a gente transmite aquilo que a gente se propôs a transmitir, a gente cumpriu a nossa missão. Porque a gente não tem a pretensão de que todo mundo vai aceitar aquilo que a gente está falando. Nisso eu concordo, Walter, até me permite, eu já te volto a palavra. Eu até não consigo definir, tipo assim, fulano ganhou, fulano perdeu o debate. Raramente, às vezes sim. Às vezes a pessoa perdeu todos os argumentos. Mas, às vezes, tipo assim, eu ouço um debate como esse e falo assim, nesse argumento ele ganhou, nesse aqui ele perdeu, nesse aqui ele perdeu, nesse aqui ele ganhou. Então, eu analiso por argumentos, Sim, entendeu? exatamente. Então, você usou um argumento, aí ele soube responder. Ou então, você usou um argumento, ele não soube responder. Então, eu acho que não tem ganhador e vencedor. Sim. Tem aquele que foi melhor em mais argumentos. É isso. Acho que até convidar o ouvinte a ter esse ouvido mais crítico. E quando eu estou ouvindo um debate, eu presto mais atenção em quem pensa diferente de mim, inclusive. Mas vamos lá. Sua fala. Só para concluir, então, por exemplo, assim, em Isaías 6, versículo 8, até dentro desse mesmo tema que nós estamos debatendo hoje, né, de que Deus não pensa como a gente pensa, lá Isaías 6, 8, em diante, até o 10, ele faz isso, Isaías fala assim, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, aparentemente, Deus deseja que todos sejam salvos, mas aqui ele manda Isaías fazer exatamente o contrário, endurecer o coração do povo, cegar os olhos para que eles não entendam e para que eles não sejam salvos. Então, quando é que Isaías teria vitória no seu ministério? Quando ele cumprisse a vontade de Deus. Então, nem sempre a vontade de Deus é de acordo com o pensamento humano. Deus age segundo aquilo que ele deseja, aquilo que é melhor para ele. E muitas vezes essas coisas, elas são más do ponto de vista humano, mas elas são boas diante do pensamento de Deus, diante do caráter de Deus, diante da santidade de Deus. Então, de novo, Deus decretou a queda e ele usou a malignidade do coração de Adão para que Adão optasse por aquilo que era mal, e ele foi lá e comeu, e com isso veio a queda. Isso é mal? Sim, do nosso ponto de vista. Mas Deus reverte todas as coisas em bem, tanto que ele providenciou um cordeiro para nos salvar antes da queda. E ele nos elegeu em Cristo antes da queda. Por isso nós temos segurança, e também a nossa segurança está em que Deus não muda. Deus não muda os seus decretos. Okay. Se ele nos adotou, se ele nos salvou, e se ele preparou uma morada, e se ele disse que ele vai voltar, se ele disse que ele vai vir nos buscar, ele vai cumprir a sua vontade. Só, eu quero terminar lendo um texto. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos. É exatamente por decreto de Deus. Mas o que o Deus da Bíblia apresenta é que Deus é bom e eterno em a sua bondade. E que tudo que ele criou, no Gênesis capítulo 1, ele não chama de perfeito, mas ele chama de bom. Então é sinal que dá para viver, dá para levar, dá para caminhar. Existem coisas que acontecem no decorrer da história da humanidade que nós podemos chamar de tragédia, de catástrofe, mas não acreditar, por exemplo, que Deus decretou. Eu não consigo servir um Deus, por exemplo, que... Eu não consigo servir um Deus que decreta o mal para uma criança de 2 anos. Eu não consigo servir um Deus que decreta, de alguma forma, uma enfermidade, uma trombose, uma microcefalia em um ser tão inocente que nem pediu para vir ao mundo. Eu, Emerson, não consigo ver esse Deus. Esse Deus, para mim, está mais voltado para o demiurgo agnóstico, né? Que é imperfeito, falho, fanfarrão,
prepotente, cheio de ego e que não conseguiu criar as coisas direito. Agora, o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia, ele é um Deus que fez de tudo de bom para o homem viver, o homem caiu e ele deu a oportunidade de um ticum, de um reparo. Vocês erraram, mas eu estou com vocês, vou enviar o meu filho para que tudo possa melhorar. Então, encerro já dizendo que não acredito no decreto da queda, porque senão não é Jardim do Éden, é filme hollywoodiano. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Emerson Cicarelli no TikTok, Emerson Cicarelli no Instagram, e estamos aí. Pastor César, mais uma vez, muito obrigado. E o pessoal que deixou de seguir, ele pode passar para você. O não debate, não que eu queira fazer um inferno. O mas debate é um deixar de pouco seguir, acalorado, pode... mas desde já muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Foi nada, de boa. E que Deus abençoe o Walter também. E até sábado. E que não... Puxa. Nossa. Até sábado. Meu Deus do céu. Tá bom. Puxa vida, é isso aí. Vamos lá. Deus abençoe a todos. Walter, obrigado. Cicarelli, obrigado. Eu fico por aqui. Obrigado. E brigadeiros à parte, a gente tem amizade. E obrigado, Cláudio. Tô ficando por aqui às 2 da tarde. Obrigado, irmãos. É isso aí. Põe a tela geral aqui, Varão. Vamos lá. Aí, isso, garoto. Oremos pelo Walter. Isso aí. Oremos uns pelos outros. Isso aí. Para que o É Senhor abra os olhos de todos. Mas quando a gente ora, adianta alguma coisa, Walter? Você já Claro. Deus já decretou tudo. Claro. Tá tudo determinado. Claro. Deus decreta os meios também. Então, mas o fim já está decretado, né? Sim. Então, se você orar ou não orar, ele já decretou. Ele decretou para você orar ou É não orar. que Deus, não a muda oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o meu coração. Top. Mas o fim não muda nada, né? Muda o meu coração. Já está decidido Certo. quem vai pro céu e pro inferno. Sim. Né? Tamo lá. Às 2 da tarde eu volto com o Bom e Vocês Velho viram, crescendo né? na fé. Vocês viram. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.